Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Legal, agora a gente chegar num ponto muito importante do nosso estudo de representação em espaços-estados, tá? Bom, a gente, nos vídeos anteriores, vou deixar o card aqui em cima, né? A gente falou de o que é a representação em espaços-estados, como que a gente obtém essa representação em espaços-estados. Falamos também como que a gente obtém a solução do espaço-estados para sistemas contínuos. Vimos também como que a gente discretiza essa equação espaço-estados, essa expressão, representação espaço-estados, como que a gente discretiza para obter uma representação espaço-estados discreto para o nosso sistema. E agora está no momento da gente começar a tentar enxergar as simetrias com relação à representação em função de transferência da minha equação diferencial que a gente usou corriqueiramente, direto no nosso curso de sistemas de controle. Agora, o que a gente está querendo fazer é o seguinte: olha, eu tenho uma outra forma de representar a minha equação diferencial. A equação diferencial é a mesma, só que eu tenho a minha equação diferencial e eu tenho a representação em espaços de estados para essa equação diferencial. Tenho a função de transferência dessa equação diferencial. Como que essas três coisas elas conversam? Como que as informações que eu tenho na função de transferência elas aparecem na representação em espaços de estados? Como que eu vejo polos e estabilidade em um caso e em outro? Então, esse vídeo é muito importante porque a gente vai tratar isso. É um conceito bem importante para a gente poder daqui para frente fazer os nossos passos de controle, tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para discutir. Bom, primeiramente, a gente vai aqui delimitar o nosso escopo de estudo, tá? A gente viu que a representação em espaços de estados, ela nos permite tratar de sistemas que eles têm múltiplas entradas e múltiplas saídas, tá? Então, mesmo que o meu sistema tenha 2, 3 saídas, 5, 6 entradas, eu consigo fazer uma representação em espaços de estados para essa condição. E essa é uma das principais vantagens da representação em espaços de estados em relação, por exemplo, à função de transferência. Porque a nossa função de transferência que a gente vai estudar para fazer controle, ela faz essa função de transferência de uma dada entrada para uma dada saída. Ou seja, se eu tenho um sistema que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, se eu for tratar isso por funções de transferência, eu vou ter várias funções de transferência ligando cada uma das entradas a cada uma das saídas. Ou seja, vai ser um conjunto de funções de transferência, tá? Bom, então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai considerar um sistema que tem apenas uma entrada e uma saída. Tá legal? Porque isso vai facilitar para a gente enxergar a relação entre função de transferência e representação em espaço de estados, tá? Então nós vamos delimitar esse estudo nosso agora para esse momento, em que a gente tem uma função de transferência ou um sistema que tem uma única entrada e uma única saída, que ele tem uma equação diferencial que descreve como que essa entrada vai atuar da dinâmica do sistema para me levar a essa saída, e que eu vou considerar que eu estou pegando essa função de transferência, tá? Ou essa equação diferencial, ou a função de transferência dessa equação diferencial, e que eu estou usando isso para obter uma representação em espaços de estados para esse sistema para eu enxergar o que tem de um mundo para o outro, tá? Então a gente vai pegar um sistema ciso, uma entrada e uma saída, contínuo, porque tudo que a gente vai falar aqui também vai valer para o caso discreto, tá? Como a gente vai ver já já, mas a gente vai fazer para o caso contínuo porque ele é mais simples, é o primeiro que a gente vai estudar mesmo, tá? Então vamos pegar lá a nossa equação em espaço de estados, x ponto de t é igual a x de t, bu de t. Note que agora o u não está mais vetorial, eu tenho apenas uma variável de entrada, mas eu tenho um vetor de variáveis de estado para essa equação diferencial. E o y de t é apenas uma saída, não é mais um vetor, é igual ao cx vetorial, tá? Que é o vetor de variáveis de estado, mais o du de t, u é a entrada que eu tenho no meu sistema. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira expressão da equação 27 e a gente vai aplicar uma transformada de Laplace na primeira expressão dos dois lados dela com condições iniciais nulas. Exatamente porque com condições iniciais nulas a gente vai tentar obter a função de transferência dessa expressão, tá? Então, se eu aplicar a transformada de Laplace com condições iniciais nulas na primeira expressão, eu vou ter de S, x vetorial, agora em S, tá? Então, é a transformada de Laplace de cada uma das variáveis de estado da minha representação em espaço de estados. Então, S, x vetorial em S, é igual a um AX vetorial em S, mais um BU de S, tá? E aí, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse A para o lado de cá, né, esse AX de S aqui para a esquerda,
né? Vou colocar o x de S vetorial em evidência, tomando cuidado que aqui eu tenho matrizes envolvidas, tá? E finalmente eu vou pegar esse termo que foi isolado e vou passar para a direita, lembrando que, como eu estou lidando com matrizes, não é uma divisão. Eu vou ter que multiplicar pela inversa dos dois lados, tá? Então, se eu pegar esse AX de S e passar para a esquerda, isolar o X de S à direita e multiplicar pela inversa de SI menos A, para eu poder levar aqui para poder isolar o X de S, né, o X vetorial de S, eu vou ter que o X vetorial de S vai ser igual a SI menos A menos 1 multiplicado por B vezes o de S. Tá? Então, simplesmente uma álgebra vetorial aqui sobre esse lado esquerdo para poder isolar o X vetor de S. Vou também tomar a transformada de Laplace dos dois lados da expressão, da segunda expressão da equação de 27, y de S é igual a c x vetorial de S mais du de S. E aí, finalmente, eu vou pegar esse x de S e vou colocar aqui na expressão 29. Tá? Então, o y de S vai ser c, que multiplica a inversa de SI menos A vezes B mais D vezes o de S. Ou seja, a função de transferência em relação às funções às matrizes da minha representação em espaço-estado, ela é dada dessa forma. O y de S sobre o u de S, que é a função de transferência desse sistema de uma entrada e uma saída que eu tenho, ela pode ser escrita em função das matrizes da representação em espaço-estados que eu usei, como C, a matriz C da minha representação, multiplicado por SI, identidade, menos A, ou seja, uma identidade do tamanho da matriz A inversa disso, né? Então, SI menos A inversa, vezes B mais D. Tá? Então, essa, com a expressão 31, é a representação da função de transferência em termos da matriz da representação em espaço-estados que eu usei. Note, independente da representação em espaço de estados que eu usar. Para essa equação diferencial, eu posso escolher variáveis de estado diferentes. Isso vai me levar naturalmente à representação em espaços de estados diferentes. Mas a função de transferência ela é obtida do mesmo jeito, e é a mesma função de transferência, obviamente, que para qualquer representação. Porque qualquer representação em espaço-estados representa o mesmo sistema. Tá? Então, há inúmeras representações de espaço-estado que eu posso usar para um dado sistema, mas todas elas têm que guardar simetria com a equação diferencial original. Portanto, a função de transferência que eu vou chegar para qualquer representação em espaço-estados vai ser a mesma C multiplicada pela inversa de SI menos A vezes B mais D. Tá? Essa expressão é absolutamente idêntica ao caso discreto. A única diferença é que no nosso caso discreto aqui eu vou ter tudo em função de k, né? X de k mais 1 é igual a AX de k mais B U de k, e o y de k vai ser cx de k mais d u de k. Tá? Se você tem dúvida, eu vou colocar o card aqui em cima de como que a gente obtém a representação em espaços-estados por caso discreto. Tá? Então, a gente vai fazer absolutamente o mesmo procedimento. Tomar a transformada z dos dois lados da expressão e isolar os termos. E a gente vai chegar absolutamente na mesma expressão, só que agora em z. Y de z sobre u de z vai ser igual a c, que multiplica a inversa de zi menos A vezes B mais D. É assim que eu obtenho a função de transferência discreta, né, em função das matrizes da minha representação em espaço de estados de sistema discreto. Tá? Bom, então agora eu já consigo sair da minha representação em espaço de estados e chegar na minha função de transferência. Sair da minha função de transferência ou da equação diferencial, chegar na minha representação em espaço de estados. Tá? A nossa pergunta agora é a seguinte. Bom, lá na minha função de transferência, duas informações que eram muito importantes para mim eram os zeros dessa função de transferência, que são as raízes do polinômio numerador, e os polos dessa função de transferência, que são as raízes do polinômio denominador desta função de transferência. Como que a gente enxerga isso na representação em espaço-estados, já que na minha representação de espaço-estados eu tenho a matriz, são matrizes A, B, C e D que estão ali na minha representação. Bom, para fazer isso, o que a gente vai ver? A gente vai ver como que está esse formato de função de transferência e vamos ver como que a gente faz a conta. Então, eu tenho aqui um y sobre um ni. Como vale, essa expressão vai valer tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo, entenda esse ni aqui como sendo S, se for o caso contínuo, ou Z, se for o caso discreto. Tá? Como vale para os dois, então, eu estou usando uma letra aqui grega ni, que representa tanto o S quanto o Z, dependendo do contexto em que você tiver. Tá? Então, y de ni sobre u de ni vai ser igual a c
a inversa de ni vezes i menos a vezes b. E aqui a gente está considerando que a minha matriz D, apenas, sem perda de generalidade, tá? Que a minha matriz D ela é igual a zero. Ou seja, que não há nenhum caminho direto da entrada para a saída da equação diferencial. Ou seja, a entrada ela tem que passar pela dinâmica dessa equação diferencial para afetar a saída. Não há nenhum caminho direto ligando essa entrada até a saída do sistema, tá? Isso caracteriza para a gente a matriz D ser igual a zero, tá? Então, se a gente pegar essa equação 33, a gente vai tentar resolver, então, essa expressão. C, que multiplica a inversa de ni menos a vezes b, e vamos ver o que vai dar. Da nossa conversa lá de álgebra linear, vocês se lembram como que a gente faz para calcular a inversa de uma matriz? A inversa de uma matriz é igual à matriz adjunta desta matriz, dividido pelo determinante, pelo polinômio característico dessa matriz. Tá? Então, mais um cardzinho aqui para você lembrar disso. Tá? Então, a inversa de ni menos a menos 1 é igual à adjunta de ni menos a sobre o determinante de ni menos a. Tá? Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Um sistema que ele tem ordem n, ou seja, ele tem n estados, n variáveis de estado, com uma entrada e uma saída, isso é necessário, tá? Isso é necessário para a gente poder estudar a nossa função de transferência. Então, a gente está pensando numa equação diferencial de ordem n com uma entrada e com uma saída, tá? Nesses casos, quais vão ser as dimensões das minhas matrizes? A matriz A é sempre uma matriz quadrada de dimensão igual ao número de variáveis de estado dessa equação de estados, ou a ordem da minha equação diferencial. Se for uma equação diferencial de terceira ordem, a minha matriz A vai ser 3 por 3. A minha matriz B ela vai ter tamanho n por 1, um número de variáveis de estado, e 1, já que eu tenho apenas uma entrada. E a minha matriz C vai ser 1 por n, porque eu tenho apenas uma saída, e n variáveis de estado. Tá? Então, as dimensões da nossa matriz vão ser assim. A é n por n, B é n por 1, C é 1 por n. Nesse caso em que eu tenho uma equação diferencial de ordem n, uma entrada e uma saída. Tá? Bom, vamos ver. A adjunta de uma matriz tem a mesma dimensão dessa matriz. Então, se eu estou calculando a inversa e eu estou calculando a adjunta de uma matriz, que é basicamente a matriz de cofatores transposta, então a matriz adjunta de uma matriz ela tem a mesma dimensão desta própria matriz. Tá? E o determinante de ni menos a é exatamente o polinômio característico da matriz A. Tá? Então, o determinante de ni menos a é exatamente este polinômio característico da matriz A, que eu uso para calcular os autovalores da matriz A, que a gente vai falar dele já já. Sabendo que a adjunta da matriz A ela é da própria dimensão da matriz A, e a matriz A, B, C tendo essas dimensões, a gente vai ver o quê? Que C multiplicado pela adjunta, note, eu vou substituir aqui essa inversa que está aqui na expressão 33. Então, eu vou ter C, que multiplica a adjunta de ni menos A, vezes B, dividido pelo determinante de ni menos A. Tá? Então, eu vou pegar essa expressão 34 e vou substituir na 33. Só que com as matrizes A, B e C, com as dimensões que a gente deu aqui, a gente vai ver que C que multiplica a adjunta de ni menos A vezes B, ela vai ter uma dimensão de um escalar. Tá? Então, a C é 1 por n, vai multiplicar por uma A, n por n, isso vai dar uma 1 por n, que multiplicada por uma B, n por 1, vai dar uma 1 por 1. Então, a dimensão dessa conta aqui é um escalar. Como a gente tem aqui uma adjunta que vai ter aqui essa variável s ou z, isso aqui vai formar para a gente um polinômio escalar, né? Um polinômio, que se você colocar um valor de z, vai te dar um número, tá? Então, uma expressão polinomial nessa variável ni. Então, essa expressão c adjunta vezes b com a, b e c com essas dimensões vai me formar um polinômio. Isso implica que a c adjunta de ni menos a vezes b forma um polinômio que vai estar no numerador da minha função de transferência. Ou seja, esse c vezes a adjunta de ni menos a vezes b vai formar um polinômio que vai estar no numerador da minha função de transferência. E o determinante de ni menos a é o polinômio característico da a, e, portanto, isso vai formar um polinômio nessa variável que está no denominador. Portanto, o c adjunto de ni menos a vezes b forma o polinômio numerador, e se a gente tomar as raízes desse polinômio, a gente vai ter os zeros da função de transferência.
Já o determinante de ni menos a é o polinômio denominador da função de transferência. Que a gente toma as raízes desse polinômio, a gente vai ter os polos da função de transferência. Só que agora, olhando para esse determinante, a gente sabe que o determinante de ni menos a, eles vão dar igual a zero, né? Que eu estou zerando o polinômio denominador, ele vai dar os autovalores da matriz A. Pegar o polinômio característico e fazer igual a zero é encontrar os autovalores da matriz. Então, determinante de ni menos a igual a zero dá os autovalores da matriz A. Então, essa expressão me dá os autovalores da matriz A e, como ele é o polinômio denominador da função de transferência, ele também me dá os polos da função de transferência. Portanto, os autovalores da matriz A equivalem aos polos da função de transferência. Então, quando eu tenho a minha representação em espaço de status, A, B, C, D, tá? E eu quero saber quais são os polos da minha função de transferência, eu vou simplesmente calcular os autovalores da matriz A. Ele vai dar exatamente esses autovalores o mesmo resultado que os polos da função de transferência. Então, aqui eu tenho um matching entre os autovalores da matriz A da representação em espaço de estados e os polos da função de transferência que deu origem, da função de transferência que veio da equação diferencial que deu origem tanto à representação em espaço de estados quanto à própria função de transferência. Tá? Muito bem, sabido que os polos da minha função de transferência ou os polos da equação diferencial daquele sistema são os autovalores da matriz A, o que a gente resta a gente fazer aqui é descobrir o que é estabilidade para a gente na representação em espaço-estados. E agora está muito fácil, né? Por quê? Porque a gente já fez o match entre os polos do sistema e os autovalores da matriz A. Bom, a gente vai falar primeiro do que vem a ser biboestabilidade, bounded input, bounded output, ou seja, dada uma entrada limitada, a saída, se ela vai ser limitada ou não. Tá legal? Essa é uma forma de ver estabilidade de sistemas, que ela é muito usada para sistemas lineares, que não funciona muito bem para sistemas não lineares, obviamente, tá? Mas que permite com que a gente faça o estudo de controle nosso para sistemas lineares, que é o nosso interesse aqui, tá? Então, a gente vai dizer que uma entrada U de t é limitada, naturalmente, se esse valor de entrada, o módulo desse valor de entrada, ele nunca vai ser infinito para nenhum tempo maior que zero. Tá? Então, ele sempre vai ser limitado a um limitante máximo finito. Tá? E a gente vai dizer que o sistema linear invariante no tempo ele é dito ser biboestável, tá? Então, bounded input, bounded output, entrada limitada, saída limitada. Se para toda entrada limitada eu resultar uma saída limitada na saída desse sistema, tá? E a gente vai ver, lá no nosso estudo de sistemas lineares, que um sistema linear invariante no tempo ele é biboestável se somente se a sua resposta ao impulso é absolutamente integrável, no caso contínuo, ou absolutamente somável, no caso discreto. Tá? Ou seja, a sua resposta ao impulso, se eu tomar a integral do módulo dessa resposta ao impulso de t igual a zero até infinito, isso é um número finito. Tá? E a mesma coisa para o caso discreto. Se eu pegar o somatório da resposta ao impulso, do módulo da resposta ao impulso desse sistema discreto para todo o tempo, tá? Discreto, todos os valores dessa resposta ao impulso vai ser limitada, ou a resposta ao impulso vai ser limitada para qualquer valor de tempo. Tá? Um conceito que a gente tem da teoria de controle, né, que um sistema linear invariante no tempo é biboestável, e aqui eu estou chamando biboestável só de um nome diferente, porque tem uma outra forma de estabilidade que a gente vai estudar também. Veja o biboestável como aquela estabilidade que você já conhece do curso de controle, tá? Então, quando a gente está falando biboestabilidade, a gente está falando exatamente aquela estabilidade que vocês estudaram lá em sistemas de controle na graduação, tá? Então, o sistema linear invariante no tempo ele é dito ser biboestável se e somente se todos os seus polos ou autovalores, depende de onde que você está vendo. Polos, função de transferência. Autovalores, representação em espaço de estados. Os autovalores da matriz A é igual os polos do sistema, tá? Então, esse sistema vai ser estável se somente se os seus polos, no caso contínuo, tem parte real negativa, ou seja, estão no semiplano esquerdo. No caso discreto, tem módulo menor que 1. Os autovalores ou os polos desse sistema estão dentro do disco unitário, tá? Então, isso implica, no caso contínuo, que todos os polos polos e autovalores, agora as duas coisas são a mesma coisa para a gente. Quando a gente vai falando de polos,
do nosso sistema. A gente está falando dos autovalores da matriz A, da representação em espaços de estados desse sistema, tá? Então, no caso contínuo, que todos os polos barra autovalores estão no semiplano esquerdo do plano S, ou, no caso discreto, que todos os polos barra autovalores do sistema estejam alocados dentro do disco unitário no plano Z, tá? Muito legal. Então, a gente já deu uma boa caminhada em representação em espaços de estados. A gente já sabe agora como que a gente faz a representação, o que que é essa representação, como que a gente obtém ela a partir de casos contínuos e discretos, como que a gente soluciona a equação de diferencial a partir da representação em espaços de estados. A gente já viu o matching para um caso de uma entrada e uma saída entre a função de transferência e a representação em espaços de estados, e falamos também da estabilidade vista da representação em espaços de estados ou da função de transferência. O nosso próximo passo agora é estudar como que a gente faz controle com isso, tá? Como que a gente usa essa representação para fazer sistemas de controle, como que a gente vai fazer para projetar o nosso controlador usando essa nova ferramenta, tá? Mas isso aí vai ficar para outro vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, valeu pela atenção, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.